Cara, a saída de traseira é um tipo de derrapagem, quer dizer, é o tipo de derrapagem que mais causa acidente, é o tipo de derrapagem que mais assusta e é o tipo de derrapagem mais difícil de ser controlada, tá ok? Hoje nós vamos falar aqui sobre ela. E aí, Tiagão, boa noite, Tiago, tudo bem? Obrigado por ter chegado aí. Nós hoje vamos falar aqui sobre ela, tá? Vamos falar bastante sobre ela. Entenda bem, eu preciso fazer qualquer coisa na vida, qualquer coisa, virar o volante numa velocidade controlada, numa amplitude. O que é amplitude? É o tanto que eu virei. Virei mais, virei menos. O nome dessa diferença de onde eu estava para onde eu fui é amplitude. Amplitude. Então eu tenho que virar na velocidade certa, na amplitude necessária, tá ok? Para isso eu tenho que ter o quê? Uma ergonomia perfeita. Então o primeiro passo para você conseguir dominar uma saída de traseira, tanto no que tange, no que pega no volante, como no acelerador, é você estar numa posição em relação ao volante, em relação ao acelerador, em condições de fazer esses movimentos. Ah, eu estou aqui no volante, eu gosto de volante Playboy, estou aqui. Se você está aqui, ó, você quer virar, ó, chegou aqui, já acabou, meu braço já acabou. Meu braço não vai. Para o meu braço ir, eu tenho que levar o ombro. Eu estou aqui, olha bem, vou tentar fazer assim, ó. Vê se dá para ver aí. Dá. Dá. Eu tô aqui, braço esticado, totalmente errado, ok? Se eu virei até aqui, ó, já acabou. Para eu virar mais, ó, meu ombro tem que ir, para poder o meu braço ficar mais comprido do que ele já tá. O meu ombro não vai porque tá preso no cinto, aí acabou. Então, ó, volante aqui, porque daqui, ó, eu fui, ó, e o ombro continuou preso. Então, essa parte de ergonomia, eu acho até que eu já fiz live aqui sobre ergonomia, é mega importante, tá? Agora, vamos entrar, propriamente dito, no controle da situação. A saída de traseira, galera, ela atrapalha às vezes. Às vezes ela é provocada. Às vezes ela está embutida nos ajustes que foram feitos no carro. Exemplo, eu tenho um carro tração dianteira que corre os campeonatinhos de marcas. O que esses carros têm? Pneus que foram feitos para serem baratos. Todo mundo usa o mesmo pneu padronizado e não pode, não, eu quero usar slick. Não pode, você tem que usar aquele pneu padronizado. E o que esses pneus padronizados servem? Todo mundo está igual, mas são pneus baratos. Bom, e não são pneus, óbvio, de bom desempenho. Então, o carro sai muito de frente. Por que o carro sai muito de frente, um carro desse? Porque ele tem peso na frente, tração na frente, freio na frente, direção na frente, é muita exigência na frente. O pneu dá uma quantidade de aderência pequena, a tendência a sair de frente é enorme. Saída de curva, principalmente, que quando você vai sair de curva, você está solicitando à frente do carro duas tarefas. Continuar virando para sair da curva e tracionar o carro. Então você tem 100 de aderência, você está gastando essa aderência toda para tracionar, não sobra para virar, ou está gastando toda para virar, não sobra para tracionar. Então tem uma tendência imensa. Como é que se compensa isso? Você já inclui no carro, nos ajustes do carro, de cambagem, calibragem, convergência e carga de mola, você inclui no carro uma saída de traseira. Então, nesse caso, a traseira sai, graças a Deus. Se ela não sair, você está ferrado. Então, você vê os carrinhos de marcas que o cara vem e tudo mete de lado na entrada da curva, para quê? Para o nariz apontar para a saída e ele poder acelerar e ir embora, tá ok? Então, nesse caso, a saída de traseira é benéfica. Quanto? O necessário para colocar a frente para dentro. Aí o cara fala assim, não, mas eu corro de track day, então eu uso pneu semi-slick na frente. Ok, então a sua traseira não precisa ser tão solta, tá ok? Se você usa um pneu semi-slick na frente, você vai ter muito mais aderência e a sua traseira não precisa... Ah, não, eu uso pneu slick na frente. Pô, então prende a traseira, senão você vai rodar igual um peão. Porque o pneu slick vai te dar uma frente muito boa e você prender a traseira. Então, a traseira, às vezes, ela é necessária derrapar um pouco, tá ok? No tração dianteira, isso é nítido e claro. No tração traseira também. Só que não tanto quanto no tração dianteira. Então, no tocante a eu quero que ela saia ou não, eu quero. Mas eu quero que ela saia um tanto controlado. Eu quero que ela saia desse tanto. Eu não quero que ela saia desse tanto, tá ok? Num tração dianteira, eu quero que ela saia na entrada da curva para que o nariz do carro aponte para dentro, porque eu não tenho aderência na frente para fazer esse nariz apontar. Quer dizer, entenda bem, pilotar um carro é solicitar, é pedir. Né? Então, quando você acelera, você pede o quê? Corra, ande. Quando você freia, você pede o quê? Diminua, pare. Quando você vira o volante, você pede o quê? Vire, contorne, faça a curva. Então, tudo no carro de corrida é solicitar, é pedir, ok? Então,
Se eu pedisse a ele entra e ele entrasse, eu não precisava que a traseira fosse solta. Eu ia pedir que entre, ele entrou, acabou, tá certo? Mas não, eu preciso que o carro tenha um equilíbrio traseiro. O que é equilíbrio traseiro? Quando eu jogo ele para dentro da curva, eu tenho uma traseira mais solta em relação à frente. Então ele tem um equilíbrio traseiro. O que quer dizer isso? Ele naturalmente, o equilíbrio ele sai com a traseira mais do que a frente. Olha aqui, ó. Quando ele sai com a traseira mais do que a frente, olha o que a frente está fazendo, ó, entrando para a curva. Tá ok? Se eu tiver com a traseira pregada, o que vai acontecer? A traseira não vai rotacionar o carro. Porque lembra o Sol, que tem um movimento de translação e de rotação? O carro também tem, tá? O carro ele faz 2 movimentos para contornar a curva. Um dos movimentos é rotacionar e o outro é contornar. Esse de rotacionar é importante, ele tem que ser controlado. Rotacionou, ou seja, o carro virou no próprio eixo. Eu estou parado no mesmo lugar ainda. É que esses 2 movimentos eles são coordenados, igual os movimentos da Terra em torno do Sol, que ela tem um movimento de rotação e um movimento de translação, e um não para para o outro acontecer. O movimento de rodar e de contornar, os 2 acontecem ao mesmo tempo, tá ok? Então, no início da curva, você contorna e rotaciona o carro, a traseira sai, o volante vem ao contrário e corrigiu. Chegou na posição certa, volta o volante e acelera. Então, nesses casos, a traseira é benéfica para criar essa rotação. E no tração traseira, já é meio que o contrário, tá bom? O tração traseira, ele geralmente tem muito mais frente, porque você só solicita a frente que ela entre, né? Você não está solicitando que a frente tracione, por exemplo. Então, você só solicita que ela entre, então você tem muito mais frente, porque você solicita menos a ela. Aquela quantidade de aderência tem que fazer só uma tarefa, não 2. Na verdade são 2, né? Frear e entrar, mas no outro caso são 3, frear, entrar e depois acelerar. E só que você quer que ele rotacione na saída. Por quê? Você bota um blocante no eixo traseiro, você acelera e ele tem a tendência a ir reto. Então, como é que você faz? Você tem que ter uma ligeira destracionada, muito ligeira. Você não vai nem ver o RPM subindo, para que na saída da curva ele rotacione na tração. Como é que eu chamo isso? É o virar gostoso. Quando eu chego, o carro, como é que está a tração? Está virando gostoso. O que quer dizer que está virando gostoso? Que eu tenho bastante tração, mas eu perco um tiquinho de tração, que é o suficiente para o carro virar gostoso. E com o volante reto, ó. O volante está reto e ele está virando gostoso. Tá ok? Então, esses são os momentos em que a traseira me ajuda a contornar. Me ajuda a fazer a curva. Vamos falar agora dos momentos em que a traseira atrapalha. Primeiro, ela me atrapalha em qualquer hora que ela virar demais. Se ela virar demais, porque, entenda, toda derrapagem é uma frenagem. Presta atenção. Você perdeu o freio do carro. Você tem como frear? Não. E se você puser o carro de lado e o carro andar reto assim de lado assim, ó, você não está freando? Tá. Toda derrapagem, só um minuto. Esqueci de trazer a Coca-Cola e a água hoje. Estou falando, engoli um pouco de saliva, me deu tosse. Toda derrapagem, ela é uma frenagem, tá ok? O exemplo mais grosseiro, o maior exemplo para vocês entenderem é o carro perdeu o freio para ir reto, você vira ele de 100% e ele vai assim, ó, e ele vai até parar. Vocês já devem ter visto isso em algum vídeo, ele vai até parar, ok? Legal. Só que é o seguinte, entrei, ele derrapou demais. O que aconteceu? Ele freou. Se ele freou, eu perdi velocidade. Se eu perdi velocidade, estou de bobeira, tá certo? Eu preciso conservar a maior velocidade possível. Então, ela atrapalha quando ela vira, o carro rotaciona demais. Seja na entrada, num tração dianteira, ou seja na saída, num tração traseira. Ah, mas o tração traseira não pode sair na entrada? Claro que pode. Mas aí tem outras coisas erradas que eu vou falar. O ideal é que ele não saia, tá? O ideal é que ele saia mais na saída, que é o tal do virar gostoso, que é volante reto e na tração o carro virando, ok? Então vamos lá. Nessa hora ele atrapalha. Em qual outra hora que ele atrapalha? Quando sai fora de hora. Então ele atrapalha quando sai demais e quando sai fora de hora. O que é sair fora de hora? Por exemplo, vamos supor que por um aborto da natureza, uma tração dianteira, isso é impossível de acontecer, mas ele saia de traseira na saída da curva. Vai te atrapalhar, tá certo? Apesar de que a correção do tração dianteira é pé no fundo e vira o volante, mas vai te atrapalhar, porque toda derrapagem é uma frenagem, então você vai estar freando, tá ok? O tração traseira, se ele, por exemplo, sair de traseira na entrada de curva, quando você contornar, você vai pegar antes da tangência, porque ó, virou demais, a tangência é aqui, ó.
eu tenho que virar o suficiente para tangenciar aqui. Se eu virar demais, ó, eu apontei para cá, eu estou antes da tangência. Ó, a tangência é aqui, tá? Então eu tenho que vir, virar e tangenciar. Se eu virei demais, ó, eu vou pegar aqui, antes da tangência. Então, quando ele vira a traseira fora de hora ou quando ele vira uma quantidade excessiva, ele te atrapalha, tá ok?